Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a obtenção e atualização de bases cartográficas. Bom, são vários os métodos, as tecnologias utilizadas para levantar dados cartográficos. Podemos usar os levantamentos topográficos convencionais ou feitos com GPS. Podemos usar também o sensoriamento remoto, que são as imagens, tanto orbitais de satélites quanto imagens obtidas através de aeronaves, que são as fotografias aéreas, como também podemos utilizar a digitalização de mapas analógicos, que já existem. Então, esses mapas analógicos são mapas que estão em papel e que são vetorizados ou rasterizados para transformá-los em formato digital, certo? Bom, vamos falar sobre uma das primeiras tecnologias, que a gente viu aí. Bom, o sistema de posicionamento global, também conhecido por GPS, teve origem na União Soviética com o lançamento do satélite Sputnik, em 1957. Depois, os Estados Unidos, o Departamento de Defesa americano, criou o sistema Navistar GPS. Esse sistema, ainda hoje ele é do Departamento de Defesa, foi criado com fins militares. Mas na década de 80 foi liberado para uso civil com algumas restrições. E nessa época ainda tinha um erro de 100 metros. Em 2000, diminuíram essa restrição. Aí a precisão aumentou para em torno de 10 metros, podendo chegar a centímetro dependendo do equipamento ou da forma de rastreio. Mas esse sistema ainda é do Departamento de Defesa americano. Então, todos estão na mão deles em função de um dia, de repente, havendo algum problema de guerras mundiais, eles podem restringir os sinais ou liberar erros propositais nos sinais enviados pelos satélites, e esses erros vão piorar muito a precisão das posições. Então, outros sistemas estão surgindo. Então, temos o GLONASS, que é o russo, que começou a lançar os satélites em 1982 e terminou em 1995. Hoje conta com uma constelação de 24 satélites, distribuídos em 3 órbitas, cada órbita com 8 satélites. E nós temos também o sistema Galileu, que é da Comunidade Europeia, que também vem sendo implementado aos poucos, e tem-se notícia que em 2019 ele terá lançado todos os 30 satélites. Ele trabalha com 3 órbitas, e cada órbita com 10 satélites. Certo? Bom, qual o princípio de funcionamento da tecnologia GPS? A posição precisa de um alvo, Ela é obtida mediante a medição de pseudodistâncias, até 4 satélites no mínimo. Então você tem aqui o usuário, com a sua antena GPS, e nós temos aqui 4 satélites no mínimo. Mas por que 4 satélites? A gente só precisaria, teoricamente, de 3. Um seria para longitude, outro para latitude e outro para altitude. Só que existem erros nesses sinais que são enviados pelos satélites, em função de várias coisas que nós temos, intempéries, tempo que o sinal leva para sair do satélite e chegar até aqui. Então, e precisa-se de uma quarta equação para solucionar os erros. Então, por isso que a gente precisa de um quarto satélite, certo? Então, essas pseudodistâncias são chamadas de pseudodistâncias porque são distâncias ainda não reais. Elas ainda vão ser corrigidas, para que possam virar distâncias reais. Então, o princípio de funcionamento é esse. Você tem lá o satélite em órbita e são medidas essas distâncias em relação a um referencial, a um ponto que você quer determinar a posição. Como você conhece a posição do satélite, como é conhecida, então essas distâncias podem ser calculadas e resolvida a equação para determinar a posição precisa do ponto aqui na Terra. Certo? Bom, é formado por 3 segmentos: o segmento espacial, o segmento de controle e o segmento do usuário. Então, o segmento espacial é a constelação dos satélites, onde consta 24 satélites e em 6 órbitas, 6 satélites por cada uma dessas órbitas. São 4 satélites
distribuídos em 6 órbitas, cada órbita com 4 satélites, certo? Então, 4 vezes 6, 24. Então, sempre há, no mínimo, 4 satélites visíveis, certo? Então, de qualquer ponto da Terra, você ligando um equipamento, você vai ter sempre, no mínimo, 4 satélites, né? Possíveis de visualizar, né? Então, o segmento espacial diz respeito à configuração e funcionamento dos satélites. Nesse segmento são gerados e transmitidos os sinais de GPS, que são os códigos, as portadoras, as mensagens de navegação, certo? O segmento de controle são as estações que controlam os sinais, né, e corrigem as órbitas, né, e repassam os sinais para que seja captado pela antena do usuário. E o segmento usuário somos nós, né, que estamos com o equipamento ligado esperando, né, para coletar a posição. Então, os sinais que os satélites emitem não são sinais de rádio, né, sobre as portadoras L1 e L2. Os sinais na portadora L1 vêm na frequência de 1,57 GHz e a onda tem 19 centímetros. Os sinais que vêm de rádio na portadora L2 têm já uma frequência de 1,23 GHz e um comprimento de onda maior, certo? Por segurança, essas portadoras são moduladas em códigos binários. Então, a L1 ela tem 2 ruídos pseudo-randômicos, que é o código P e o código CA, que é o código que a gente chama de civil. E a L2 é modulada apenas com o código P, né? O código P ele pode ser encriptado para fins militares, sendo conhecido como o código Y. Os equipamentos que têm 2 portadoras, né, são equipamentos mais caros. Em geral, os equipamentos que nós temos, né, mais simples, eles têm apenas a portadora L1 e carregando esse código CA, certo? Bom, as correções, né? Alguns erros na posição obtida pelo GPS, como eu falei para vocês, como os provocados pelos relógios dos satélites, né? Porque o sinal sai do satélite e leva um tempo para chegar até aqui. Outra coisa é que o relógio utilizado lá é um relógio atômico, diferente desses relógios que nós temos aqui, certo? Então, existem outros erros também que são decorrentes da refração ionosférica, atmosférica, e podem ser corrigidos, sim. Existem técnicas de correção diferencial, onde se usa no mínimo 2 receptores, que é capaz de eliminar esses erros, certo? Então, um desses receptores é colocado numa posição conhecida, que vai ser chamada de base, e o outro na posição que se quer determinar, né, o ponto, a posição daquele ponto, ou seja, a posição remota, né? Com os dados da posição conhecida, você pode corrigir os dados da posição remota, ou seja, os erros, né, na sua posição remota, para processamento posterior ou em tempo real, certo? Existem redes que atualmente fazem o papel desse receptor na base, que fornecem dados, né, disponíveis gratuitamente na internet. São as redes brasileiras de monitoramento contínuo, do IBGE, né, e as redes INCRAS de bases comunitárias, as RIBACs, certo? Aqui vocês estão vendo a distribuição dessas redes, né, no Brasil, ou seja, elas têm um raio de ação, né? Nós temos aqui em Pernambuco duas dessas estações base, né? Uma aqui em Recife e outra em Petrolina, né? E aqui é o mapa do Nordeste mostrando onde estão essas bases, né? E o raio de ação delas, certo? Bom, é uma tecnologia boa, interessante, que facilita os trabalhos de posicionamento, né, de captação de dados sobre qualquer ponto na superfície, mas ele tem as suas limitações, né? Então, as recepções dos sinais, eles podem ser prejudicadas por a geometria dos satélites, né? Ou seja, se você está num local e não consegue pegar satélites bem distribuídos no horizonte, certo? Eles podem diminuir a sua precisão, tá? Então, eles não podem estar tão espalhados, mas também não tão juntos no zênite. O zênite seria a questão quase perpendicular à sua posição, certo? Então, não pode estar dessa forma. Ela tem que ter uma certa distribuição, né? O ideal seria em torno de 45 graus entre esses 4 satélites para permitir uma boa geometria, né? Bom, também podem ter limitações em função dos locais onde a pessoa está com o equipamento, né? Ou seja, grutas, cavernas, ambientes fechados, áreas com muitos edifícios, né?
E hoje em dia, com relação às aplicações, ele pode ser utilizado em todas as áreas. Hoje você tem GPS no celular, GPS no relógio, GPS no carro, né? Então, hoje em dia, você pode usar para navegação aérea, marítima, né? Você pode usar em levantamentos, em agricultura de precisão, monitoramento de veículos, cadastro, GIS, né? Demarcação de unidades de conservação, mapeamento da fauna, da flora, né? Mapeamento dos recursos hídricos, etc. Então, hoje a gente tem várias aplicações para o uso dessa tecnologia. Bom, e a outra tecnologia, né, que nós temos que falar é o sensoriamento remoto, que também facilita muito a vida, né, de quem trabalha com dados geográficos, né? É a tecnologia que permite você obter informações sobre os objetos da superfície da Terra sem ter contato físico com os mesmos, ou seja, de forma remota. Tá? Quando essa forma remota está a bordo de satélites, ou seja, você está falando de equipamentos que estão em órbita da Terra, é chamado de sensoriamento remoto orbital. Quando esses equipamentos de captação das imagens estão sobre balões ou aviões, né, é chamado de sensoriamento remoto não orbital, certo? Qual a vantagem das imagens de satélite? Né? Fornece uma visão sinóptica, ou seja, você consegue observar grandes áreas, né, em função da distância que o satélite está, né, dos alvos, né? São satélites que estão a 800 quilômetros de distância. Mostra também os detalhes, dependendo da resolução, né, da capacidade de enxergar que esses satélites têm, né, que a gente chama de resolução espacial, que a gente vai ver mais na frente. E também realiza a cobertura repetitiva e sistemática. Então, hoje você tem satélites que passam sobre o mesmo ponto até diariamente. Isso ajuda muito no monitoramento de várias questões, principalmente questões ambientais, que tem uma dinâmica muito grande, né, ou às vezes questões urbanas, né. Como é que funciona? Então, o satélite, né, aqui a bordo, o satélite aqui que está, né, de forma orbital, né, ele recebe, né, a informação, por exemplo, o Sol aqui incide sobre os alvos na superfície da Terra, né, esses alvos refletem uma energia que o sensor que está a bordo do satélite, ele capta e ele transforma isso num sinal capaz de ser decodificado, certo? Então, cada alvo na superfície da Terra, ele responde de uma determinada forma à radiação eletromagnética que é emitida pelo Sol, certo? Então, a água reflete de uma forma, ou a floresta, pastagens, solo exposto, rodovia, áreas urbanas, né? Inclusive, alvos como água, solo, eles variam. Existe a questão da água limpa, da água suja, do solo pavimentado, do solo exposto. Então, né? Então, vários alvos podem responder de forma diferente, modificando-se alguma coisa nesses alvos também, certo? Essa resposta que o alvo tem a essa energia eletromagnética é chamada de assinatura espectral, ou seja, devido a vários estudos, né, determinou-se uma assinatura espectral para cada um desses alvos. Então, quem interpreta uma imagem de satélite já sabe, de acordo com essas assinaturas espectrais, como é que reage, né, como é que é a reflectância de uma floresta, do solo exposto, de uma água poluída com sedimentos ou uma água limpa, certo? Bom, e como é que funciona essa energia eletromagnética, né? Ela se propaga na forma de ondas, né, com a velocidade da luz. É medida em frequência, né, que é na unidade de hertz, e em comprimento de ondas, que é em metros. E o que é a frequência, né, gente? A frequência é o número de vezes em que uma onda se repete ao longo do tempo. Vejam que aqui, ó, aqui o comprimento de onda vai de uma crista a outra da crista dessa onda até a crista da próxima onda. Então, isso é um comprimento de onda, certo? Aqui você tem um comprimento de onda muito maior do que aqui, ó. Então, significa que a frequência aqui, né, nessa parte, na segunda, é maior do que a frequência aqui em cima. Então, a frequência aqui em cima é menor, ou seja, o número de vezes em que essa onda se repete ao longo desse tempo é menor do que aqui, ó. Aqui ela se repete mais vezes, ok? E aqui ela pode variar também em relação à amplitude, tá? Esse gráfico aqui da frequência aqui, entre o segundo gráfico e o terceiro, eles têm, né, para você dar uma olhada aqui, ó,
a amplitude em 1 é maior do que a amplitude, ou A1 é maior do que, né, A2. Aqui o V, né, em V1 é menor do que em V2, né? E aqui, lambda, que ele está aqui, ó, lambda, que é essa distância entre essa crista da onda, é maior em 1, aqui, ó, o comprimento de onda, do que em 2, certo? Nós temos aqui a amplitude entre essa e essa, né? Você está vendo que essa amplitude é maior do que essa daqui, ó. A1 tem uma amplitude maior do que a A2. Entretanto, eles têm a mesma frequência, né? Ok? V2 aqui, ó, V2 e V2, é a mesma frequência, ó, V2 e V2. E aqui V1 é uma frequência menor do que V2 e V2. Aqui as frequências são as mesmas, mas nós temos amplitudes diferentes, né? E mesmo comprimento de onda. E aqui, esse lambda aqui, né, é o mesmo. Só que aqui você está vendo que é o 1. O 1 é esse aqui. Esse é maior, menor, aliás, esse é maior, esse comprimento de onda, do que esse aqui. Mas esse gráfico 2, ele é igual ao gráfico 3 em relação à frequência também, certo? Bom, e com relação às resoluções, o que é importante a gente considerar, né? Então, o que são essas resoluções? São essas capacidades que os sensores têm, né, de identificar esses alvos. Então, se dividem em resolução espectral, resolução espacial, resolução temporal e resolução radiométrica. A resolução espacial está ligada à capacidade que o sensor tem de enxergar um alvo na superfície da Terra. Por exemplo, o Landsat, com o sensor MSS, ele é capaz de perceber um pixel de 80 por 80 metros. Já o Landsat, com o sensor TM, ele percebe um pixel de 30 por 30. E o Spot já percebe um pixel de 20 por 20. Qual dos três tem a maior resolução? Esse aqui. Ele é capaz de enxergar uma área menor no solo, certo? Então a escala, a resolução espacial aqui do Spot é maior, tá? Veja aqui, ó, que você tem um exemplo de uma resolução de 10 metros e uma de 5 metros. Você vê que aqui, né, tem uma resolução maior na figura da direita do que na figura da esquerda, certo? A resolução de 10 metros é menor do que a resolução de 5 metros. Aqui também você tem imagens do Landsat com sensor TM, do satélite Spot com pancromático e do satélite Iconos, né, da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. As resoluções que nós temos, ó, 30 metros, 10 metros, 4 e 1 metro, certo? Então vejam que vocês têm, embora essa seja uma imagem colorida, mas ela é a menos precisa do que essa daqui, né, de 1 metro. Então na ordem você tem essa, depois essa sendo mais precisa, depois essa de 4 metros e depois essa de 1 metro, mais precisa. Bom, com relação à resolução espectral, né, essa resolução está ligada, né, à capacidade do sensor enxergar em várias faixas do espectro, ou bandas, ou canais, certo? Então, as diferentes bandas espectrais dos sensores têm aplicações distintas em estudos de sensoriamento remoto, tá? Então, a largura da faixa espectral também ela está ligada à melhor resolução que esse sensor tem. Quanto menor, né, a largura da faixa espectral, maior é a resolução espectral do sensor. Então, essa resolução está ligada ao número de bandas que o sensor é capaz de trabalhar dentro do espectro eletromagnético e também dá um intervalo dessas bandas, certo? Se um sistema sensor possui detectores operando em mais de uma faixa espectral, disse que ele é multiespectral, certo? Porque ele resiste à radiação eletromagnética proveniente dos alvos em várias faixas do espectro. Outra resolução importante é a resolução temporal, né, que é o período de tempo em que o sensor volta a imagiar aquela área que ele já passou, né? Ou seja, é o período em que ele revisita uma determinada área. Isso é muito importante na área ambiental. Por exemplo, a resolução temporal de um sensor TM do Landsat 5 é de 16 dias. Ou seja, a cada 16 dias ele passa sobre o mesmo ponto geográfico da Terra. Existem sensores que passam diariamente. Então, quem tem uma resolução de um dia, né, temporal, é quem tem uma resolução melhor, porque ele passa todo dia sobre o mesmo ponto.
A resolução radiométrica diz respeito aos níveis de cinza em que ele é captado, que o sensor pode captar. Por exemplo, se ele trabalha dentro de valores como 1 bit, se ele armazena valores de 1 bit, ele trabalha com dois valores, o 0 e o 1, ou seja, preto e branco, certo? Com 2 bits, ele já vai ter 4 valores de cinza, certo? Ficaria 2 a segunda. Ou seja, ele vai trabalhar com 0 e 0, 0 com 1, 1 com 1 e 1 com 0. 8 bits já significa 1 byte, né? Pode se armazenar 2 elevado à oitava ou 256 valores diferentes de cinza. Então, quanto maior o número de bits, né, que um sensor trabalha, maior sua resolução radiométrica e maiores os níveis de cinza que ele vai trabalhar. Quanto maior o nível de cinza, melhor fica para a gente enxergar o alvo, certo? Aqui eu dou um exemplo. Esse aqui tem 3 bits, esse aqui tem 2 e esse aqui tem 1. Então, da esquerda para a direita, quem tem a melhor resolução radiométrica? Esse aqui de 3 bits, né? Porque ele tem mais níveis de cinza, ok? Bom, aqui é outro exemplo, ó, 2 níveis de cinza na imagem da esquerda e aqui 4 níveis de cinza na imagem da direita. Veja que é a mesma imagem, só que você tem como tem um número maior de níveis de cinza, você tem uma resolução, né, radiométrica maior na imagem da direita. Bom, a aerofotogrametria é outra tecnologia, né, outra técnica, né, de sensoriamento remoto, não orbital, né, que gera fotografias aéreas e torna possível a confecção de mapas também com componentes planimétricos e altimétricos, né? Ou seja, você é capaz de medir nessas fotografias distâncias e altitudes, né? É não orbital porque os sensores utilizados não estão a bordo de satélites, e sim em câmeras fotográficas especiais a bordo de aviões. Então, esses aviões, eles têm um tipo de voo, né? A linha de voo, e eles têm os recobrimentos que têm que ser feitos, né? A sobreposição também entre uma fotografia e outra para permitir depois, né, a visualização estereoscópica dessas fotografias e a geração, né, dos mosaicos, das fotografias aéreas. Bom, aplicações, né? Então, as imagens de sensoriamento remoto são valiosas fontes de dados em todas as áreas. Entretanto, na área ambiental, torna-se essencial em função de possibilitar um estudo da variabilidade espacial dos fenômenos, como, por exemplo, mapeamento do uso do solo, né, caracterização da vegetação, monitoramento de queimadas, zoneamento agroecológico, apoio à gestão de bacias hidrográficas, etc. Aqui a gente tem, né, uma imagem do sensor TM de Teresina, no Piauí, multiespectral, ou seja, em várias faixas, várias bandas do espectro, na banda 3, 4 e 5, em 90 e também em 2000. Observe a estimação urbana em áreas de tons de rosa. Então aqui a gente marcou essa imagem, que foi em 1990, e aqui é a imagem em 2000. Vejam que o nível de rosa, né, dessa imagem, ou seja, o nível de urbanização aumentou, né? Então ela é muito útil para verificar esse tipo de coisa, certo? Isso é um exemplo de uso. Aqui, ó, outro exemplo de uso, onde está se verificando as classes de uso do solo, né? Aqui também é possível ser identificado o que é utilizado como área residencial, água, vegetação, etc. Bom, e a outra técnica para a gente obter, né, informações, né, sobre a superfície terrestre é você digitalizar mapas que já existem no formato analógico, né, ou seja, em forma de papel. Você pode fazer a digitalização manual ou automática, né, e essa digitalização manual, ela é feita em mesas digitalizadoras ou restituidores digitais, no caso de fotografias aéreas, né? A digitalização automática é feita através de scanners. Então, quando você digitaliza em mesas digitalizadoras, você está digitalizando, vetorizando ponto a ponto, linha a linha, polígono a polígono, né? Isso é um método muito demorado e muito caro, né? Então, às vezes, a scannerização, ou seja, passar aquele mapa num scanner de alta resolução, né, atinge os objetivos que você precisa e não se torne uma técnica tão cara, né? Lembrando que para você fazer essa digitalização, o mapa analógico tem que estar em bom estado de conservação.
porque senão qualquer errozinho, qualquer dobra, qualquer sujeira nesse papel vai significar um grande erro, dependendo da escala de trabalho, certo? Bom, gente, bons estudos e qualquer dúvida estamos à disposição de vocês na plataforma.